To be or not to be? That's the question. Hello, peeps! Eu sou o professor Alessandro e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o verbo to be. O verbo to be. Esse é o primeiro verbo que a gente aprende na escola. Na verdade é o único, né? Depois a gente repete. Bom, ele é um dos verbos mais importantes do inglês, e não sem motivo. O verbo to be é o verbo ser e o verbo estar na língua inglesa. São dois verbos ao mesmo tempo. E quando a gente começa a fazer um curso de inglês, ele é o primeiro verbo que a gente aprende também. E muitas vezes a gente vem com essa coisa, eu já sei, já aprendi na escola, e acaba não pegando ele muito bem. Então hoje a gente vai ver como funciona o verbo to be de verdade. Vamos começar com a conjugação, ok? O verbo to be tem o nome to be, mas eu não falo I be, you be, she be. Assim como em português eu não falo eu ser, você ser, nós ser. Então o verbo to be é o nome do verbo, mas ele é conjugado. Ele é conjugado em três formas diferentes. A forma am, a forma are e a forma is. Eu sempre digo que é muito fácil aprender o verbo to be se tu amar ele. Amareis o verbo to be. Am, are, is. Am eu vou usar quando eu quero falar sobre a minha pessoa. I am, ou abreviado I'm. I am Brazilian, I am Alessandro. Então, para a minha pessoa, para eu uso am. Quando eu quero falar sobre ele ou sobre ela, eu uso is. She is, he is. O mesmo vale para um objeto, ok? Quando eu quero falar sobre algum objeto, um livro, alguma coisa, eu também uso is. Então eu vou usar it is a book, it is a table, e por aí vai. Quando eu quero falar sobre mais pessoas, nós, we, ou sobre eles, elas, they, ou ainda sobre você, porque em inglês você não tem singular e plural. Você é um, você são vários. Então, you também vai ser considerado como um plural neste caso. So, we, they, you, todos eles vão utilizar a forma are, ok? Então, I am, you are, we are, but she is, ok? Vamos agora às formas, as três formas, afirmativa, negativa e interrogativa. Quando eu quero afirmar alguma coisa, é super fácil. Eu vou ter a pessoa, o sujeito, vou ter o verbo e vou ter algum complemento, geralmente um adjetivo no caso do verbo to be. Então, I am Brazilian. I am a teacher. You are a student. You are Brazilian. We are Brazilian. She is Brazilian. Ok? Então é muito fácil. Vai ter a pessoa, vai ter o verbo to be e vai ter algum complemento. Para fazer a negação, também é fácil, porque o verbo to be não precisa de auxiliar, como a gente vai ver mais na frente em outros vídeos, ele não precisa de um auxiliar para fazer a negação. Eu só preciso colocar a palavra not. Então, se eu quero falar que eu não sou um professor, I am not a teacher. I am not a teacher. She is not a teacher. You are not a teacher. Tem abreviações também? Tem. She isn't, we aren't, mas a gente vai ver num outro vídeo, quando a gente for falar um pouquinho sobre as abreviações. Então, para negação, é só colocar um not. Cuide, porque em português fica um pouquinho diferente. A gente fala eu não sou. Em inglês, I am not. O verbo vem antes da negação. Por fim, para fazer a pergunta, também é muito fácil. Não precisa de auxiliar. O verbo to be não precisa de auxiliar. Eu só vou inverter ele. Eu vou colocar ele antes do sujeito. Então, eu perdi a memória. Eu não sei quem eu sou. Am I a teacher? Are you a teacher? Is she a teacher? Eu inverto, eu coloco então o verbo antes do sujeito. Super fácil. Então galera, por hoje era isso. Um vídeo super curto para que você possa entender de uma vez por todas como funciona esse tal de verbo to be. Se você gostou, curte aí. Se você tem dúvidas, questionamentos, crise de choro, os comentários estão aí para isso. Não esqueça de seguir o canal e também ativar as notificações. Também nos siga no Instagram, @sapienslinguagens. E também escute o nosso podcast, o Sapcast, na sua plataforma de streaming favorita. See you peeps! Until next time!